O Senado decide antecipar a sabatina com Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. De volta a Brasília, a repórter Beatriz Souza agora aqui com a gente. Qual é a nova data? Por que essa antecipação, Beatriz? Oi, Tiago, boa noite mais uma vez. Pois é, foi antecipada em um dia a sabatina marcada, da indicação do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Foi um próprio pedido do senador Everton Rocha, relator, que disse que foi procurado por outros senadores, alegando então ali a semana do feriado e a proximidade então com isso, e também a sessão remota, que esvaziaria bastante aqui o Senado Federal. Hoje também o senador Everton Rocha fez a leitura do relatório, deu um parecer favorável à indicação do nome de Jorge Messias, disse inclusive que o advogado-geral da União tem os requisitos previstos na Constituição para poder ocupar, então, esse cargo no Supremo Tribunal Federal. A gente separou uma outra parte da fala dele, vamos acompanhar. Isso nós estamos falando não é só da vaga do Supremo, nós estamos falando de um ser humano, de uma pessoa do bem, um bom advogado, com todas as condições que a lei exige para assumir essa cadeira. Então vai se tolir, vai se acabar, vai se destruir uma carreira de um jovem como ele por conta de desavenças. Eu acho que não é, além de não ser justo, não é correto para essa quadra onde uma casa como a nossa, que é centenária, ela puxa justamente essa responsabilidade nos momentos difíceis de impor a bola no chão, de parar ela e dizer, vamos baixar a temperatura, porque não é acirrando, não é se impondo que nós vamos resolver os possíveis conflitos ou desconfortos entre os poderes. Pois é, Tiago, inclusive o senador Everton Rocha disse que vê um cenário positivo para essa aprovação do nome de Jorge Messias, tanto na CCJ quanto no plenário, e que, segundo ele já teria, segundo articulações do advogado-geral da União, ele já teria, então, uma quantidade de votos confirmadas em todo o beijamão que ele tem feito aqui no Senado. Volto com você. E, enquanto isso, o presidente Lula pediu um jantar com Davi Alcolumbre para tratar justamente da aprovação de Jorge Messias. Seria a cartada final, Beatriz? Pois é, Tiago, apesar desse parecer favorável de parlamentares também da base do governo, que vem esse cenário de aprovação do nome, de indicação de aprovação do nome de Jorge Messias e toda uma articulação silenciosa, o próprio Jorge Messias esteve aqui no Senado, hoje esteve em um gabinete de um senador do PL, não foi comunicado à imprensa, mas ele esteve aqui e ele tem buscado, então, apostado nessa articulação mais silenciosa, viu, Tiago? E, inclusive, o presidente Lula, como você bem disse, tem também entrado em campo nessa articulação, tinha até pedido para Davi Alcolumbre articular um jantar para poder tratar com líderes partidários justamente para garantir essa quantidade de 41 ou mais votos para a indicação de Jorge Messias. Então, além do trabalho feito aqui no Congresso Nacional pelo líder do governo, também pelo novo ministro das Relações Institucionais, que tem trabalhado bastante nessa articulação, o presidente Lula também tem entrado e tentado ali de uma forma mais direta, viu, Tiago? Então, 28 de abril, não na próxima semana, que tem inclusive o feriado. Na outra semana a gente vai continuar de olho. Beatriz, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar o Mano Ferreira para conversar com a gente. Você vê o relator, né? O tom dele dá a indicação de que o Congresso não aguenta mais esse assunto. Claro que tudo pode acontecer, porque ninguém coloca a mão no fogo, mas de uma certa maneira já há uma certeza que a chance da aprovação, e inclusive com essa antecipação, a chance é grande. Exato, a tendência é essa, até porque a gente precisa lembrar, houve um intervalo muito grande entre a notícia da indicação por parte do presidente Lula e os trâmites burocráticos completos da
tramitação para que, de fato, pudesse haver os procedimentos oficiais no Senado para a convocação da sabatina. Esse intervalo foi um espaço para que o clima político se alterasse e houvesse as articulações políticas do presidente Lula pela aprovação de Jorge Messias. Acontece que é muito curioso notar como, na fala do senador Everton Rocha, ele trata como se uma eventual negativa da indicação fosse acabar com a carreira de Jorge Messias, sendo que ele é um jurista extremamente jovem que está nessa posição muito mais em função da sua conexão política e da lealdade ao presidente Lula do que efetivamente pela sua trajetória jurídica e pelo notório saber que a Constituição exige. Até porque também, mano, é um ano eleitoral. E se isso for ficando, até chegou a se cogitar deixar para depois da eleição, mas se isso for ficando pelo período eleitoral, vai se perder, aí o ano acaba, e aí? Exatamente, e aí provavelmente a situação ficaria mais difícil de aprovação, talvez a indicação passasse a ser averiguada no próximo governo com a nova composição do Senado, possivelmente um novo presidente da República e na prática o jogo mudasse completamente. Então a tendência é que a gente assista a uma aprovação rápida por parte do Senado agora ainda no mês de abril. Agora, só para a gente acrescentar, temos 2 minutinhos ainda aqui para a gente sair para as nossas praças da televisão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, demonstra um tom bem cordial falando da PEC 6x1 com o governo. Agora, a gente sempre soube que a relação do governo com o Davi Alcolumbre sempre foi um pouco mais difícil. Será que ele cedeu? Será que não cedeu? É algo que ele diz, olha, vou colocar aos leões e vamos ver o que vai dar. Aparentemente houve uma composição de forças entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula, se não para um casamento por amor, no mínimo um período de paz por conveniência. E aí é importante lembrar que a situação, inclusive jurídica, do senador Davi Alcolumbre é bastante complicada no sentido de que há diversos indícios sobre uma possível aproximação dos desdobramentos do caso Master do grupo político dele no Amapá. Então, aparentemente, houve uma concertação de forças para que houvesse aí a atuação do que eu chamo de frente ampla da impunidade, para que os processos não andem. Ele, inclusive, sentou em cima da prorrogação das CPIs e trabalhou de forma clara pelo não avanço dessas investigações e, em contrapartida, vai aprovar a indicação de Jorge Messias.